Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Que Deus nos abençoe mais uma vez aqui nesse período de meditação e de estudo baseado na Palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos nas Tuas mãos neste momento e te suplicamos que o Teu Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, nos dando a capacidade de entender, de captar e de colocar em prática tudo aquilo que a Tua Palavra nos ensina, porque o Senhor é que é o caminho, a verdade e a vida. Dá-nos, ó Pai, a Tua direção em todas as coisas e ajuda-nos na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Nós oramos e clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o Evangelho de Jesus, a lei e os profetas. Uma comparação, um paralelo entre o Evangelho de Jesus, a lei e os profetas. Vamos então começar lendo na carta aos Hebreus, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao 4, que diz o seguinte: Havendo Deus outrora, antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Então, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Nós ouvimos e o povo ouviu e os nossos pais ouviram muitos ensinamentos, mas a partir do momento que Jesus veio, agora é a partir de Jesus, não de profetas e nem de leis. É isso que está escrito aqui na carta aos Hebreus, na palavra de Deus nos instruindo, nos ensinando. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20, olha o que Jesus fala, não é? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. No capítulo 5, versículo 17 a 20, olha o que é que Jesus fala quando ele veio. Não penseis que vim revogar, anular, acabar com a lei, não é? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, para acabar, para apagar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vou repetir esse versículo. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus disse, não vim revogar, não vim anular, cassar, abolir a lei e os profetas. Eu vim para cumprir. Ele veio para cumprir, porque ele é perfeito em todas as suas obras. Ele é o único perfeito, é o único que nunca pecou,
É o único que nunca falhou. E ele veio fazer isso por nós, porque nós, de nós mesmos, não podemos fazer absolutamente nada. Por isso que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Não é? Por quê? Porque a lei é muito pesada e ninguém consegue cumprir. A lei dos judeus, do judaísmo, são 613 leis, sendo que 365 são proibições e 248 são prescrições. Então, são muitas leis, são muitas exigências que nós mesmos, nem eles conseguem cumprir tudo, não é mesmo? Porque a lei é muito pesada. Vamos ver Mateus capítulo 23, de 1 a 4. Preste atenção nisso aqui. Nós estamos fazendo um paralelo entre o Evangelho de Jesus, a lei e os profetas. Mateus capítulo de número 23, versículos de 1 a 4, está escrito assim. Vamos ver aqui. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Porque Moisés já tinha passado, então agora os escribas e fariseus assumiram o lugar de Moisés. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Exige do povo, enquanto eles vivem uma vida mais folgada, mais tranquila. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Vamos ver o versículo 7 e o 23. As suas 6 e 7, né? E o 23. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Olha o versículo de número 23. Ou seja, eles gostam de causar uma impressão, de mostrar que eles são alguma coisa, que eles são autoridade. E para que o povo os considerem e os honrem e fiquem adulando, não é? E os considerando como pessoas que vão ensinar e que têm toda a sabedoria. Olha o que Jesus fala sobre eles, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são justiça, misericórdia e fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Não é? A questão da justiça, da misericórdia e da fé, isso era o que menos eles exerciam. Eram só leis, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo. E fica colocando fardo e exigindo. Eles viviam atrás de Jesus e dos discípulos, cobrando de Jesus e dos discípulos um comportamento baseado na lei, quando Jesus é a própria palavra de Deus, não é? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo 10, diz assim, Atos, capítulo 15, versículo 10. Diz assim, agora, pois, por que tentais a Deus?
pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Olha aqui, e quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, não é? Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz, sobre os ombros dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Porque são leis e leis e leis e dogmas e rituais que exigem das pessoas, não é? E elas vivem cumprindo e tem que fazer isso, tem que fazer daquele jeito, tem que ser desse jeito, porque se não for, não pode. Pesando a vida das pessoas através de leis, não é? Deixa eu ler aqui, nesse capítulo 15, deixa eu ler do versículo de número 1 ao 10, que fala assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia, preste atenção nisso aqui, ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. A salvação é através do sangue de Jesus e não de circuncisão alguma. Vocês estão entendendo? Olha, vou reler. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Paulo e Barnabé falaram: nós temos que olhar isso aí, porque o povo está preso na lei. E está falando que se não circuncidar, não vai ser salvo. Não é assim, a salvação vem através de Jesus e não através de leis. Vocês estão entendendo? Por isso nós estamos fazendo um paralelo entre o Evangelho de Jesus, a lei e os profetas. Versículo de número 3. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, alguns que creram em Cristo, mas estavam presos ainda na seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los, e determina-lhes que observem a lei de Moisés. Muitos crentes, muitas pessoas que seguem Jesus acham que devem seguir muitas coisas do judaísmo, e não é assim. Não é assim. É um cristão judaizante, não é? E não existe, primeiro que não existe religião cristã, existe o caminho que é Jesus. A religião cristã foi criada por Constantino, usando o nome de Cristo, não é? Mas o que existe é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida não é uma religião, é Jesus, é uma pessoa que é Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, que era judeu, ele está falando, não é religião, não é judaísmo, não são leis, é Jesus. É Jesus, porque o caminho é uma pessoa que é Jesus, não é religião, não são leis de Moisés, não é? Eu vou reler os 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los, e determina-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão, para estudar sobre isso, porque cria confusão, cria dúvida na cabeça de muitas pessoas, né? Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração,
Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Ou seja, isso quem está falando é Pedro, não Paulo, né? Na sua defesa. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, é através de Jesus, não é através de lei, não é através de leis. Vocês estão entendendo? Então, é muito sério isso. Alguns, como nos nossos dias hoje, querem introduzir no Evangelho, não é? A vida, na vida com Cristo, querem introduzir costumes das leis judaicas, das leis de Moisés, da Torá. E não é para fazer isso. É muito bonito, é muito emocionante, é muito lindo e diferente, mas não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando um novo estilo de vida através dele, que é o caminho, a verdade e a vida. A lei era um peso religioso, um jugo que nem os pais suportavam. Olha aí, capítulo 15, versículo 10 de Atos, não é? Que nós acabamos de ler. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Então as pessoas ficam criando dogmas, criando leis, criando rituais, criando atos proféticos e um monte de coisa, misturando com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que nos é ensinado, que nos é falado, nós precisamos ver no Evangelho, se é isso que Jesus está ensinando. Se não, não. Se não, nós não temos que seguir nenhuma dessas coisas, não é? A lei era um peso. Lá em Hebreus capítulo 3, na carta aos Hebreus capítulo de número 3, de 1 a 6, fala assim. Vamos ver aqui. Hebreus capítulo 3, de 1 a 6, fala assim. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus. Vou reler isso. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, com letra maiúscula, e o sumo sacerdote, com letra maiúscula, da nossa confissão, que é Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que os da casa, do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ter anunciadas. Cristo, porém, como filho, letra maiúscula, em sua casa, a qual casa somos nós. Não está falando mais de templos feitos por mãos humanas, por homens, mas está falando da casa que somos nós, a qual casa somos nós. Se, é uma condição, guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, Cristo está acima, muito acima de Moisés. Ou seja, muito acima das leis dadas por Moisés na Torá. Vocês estão entendendo? Porque o caminho agora é Jesus, não é Torá, não é lei, não são dogmas, não são rituais, não é religião, muito menos. O caminho é uma pessoa que se chama Jesus, não é? Lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 4, Romanos, capítulo de número 4,
folha muito fina, às vezes agarra e eu tenho que ficar passando. É melhor passar, às vezes, até de uma a uma. Romanos 4, do versículo de número... Deixa eu me ver aqui. De 1 a 4. Romanos 4, de 1 a 4, diz assim: Que, pois, diremos? Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Vou reler. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Se ele foi justificado pelas obras, tem que se gloriar nas obras que ele fez e não em Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Deixa eu me ver aqui até onde... perdão. É Romanos capítulo 10, mas tudo bem. Romanos capítulo 10, de 1 a 4. Me perdoe, meus queridos. Capítulo 10, de 1 a 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Tem milhares de pessoas que têm zelo pelas coisas de Deus, mas não com entendimento. O zelo sem entendimento só nos leva ao legalismo. Versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram àquele que vem de Deus, que é Jesus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Encerrou tudo em Cristo Jesus. Porque agora o caminho não é Torá, o caminho não é a lei, o caminho não são os dogmas, não são os rituais. O caminho é uma pessoa que se chama Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Não é? Vamos ver aqui, Mateus capítulo 4, versículo de número 23. Então, o fim da lei é Cristo. Tudo agora se resume em Cristo, como diz lá em Hebreus, né? Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, não falou? Pelo Filho a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, que é Jesus Cristo. Não é? Vamos ver então Mateus capítulo de número 23, versículo de número... Mateus 4, hoje eu estou fazendo as leituras trocadas, o que é isso? Não. Mateus capítulo 4, versículo de número 23, que fala o seguinte: preste atenção nisso aqui. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, não a Torá, não a Tanakh, não as leis, nem os profetas, mas pregando o evangelho do reino, não é? Que são as boas novas, que é o caminho, que é Jesus. O evangelho de Jesus vai muito além do que qualquer regra de lei, seja ela espiritual, social, humanitária, ética, moral, política, etc.
O Evangelho de Jesus vai muito além do que tudo isso, porque não são leis, mas é um estilo de vida, não é? É uma vida que nós vivemos não porque são leis e ordenanças, mas porque nós passamos a viver uma vida nova em Cristo Jesus. O Evangelho de Jesus é um ensino novo da vida, de atitude, de comportamento, não é uma repetição de leis, nem de dogmas, nem de rituais, não é uma religião, é um estilo de vida. Nem exortações dos profetas. O Evangelho de Jesus são as boas novas, é o vinho novo, não é? Jesus disse, essa é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança, o novo concerto no meu sangue. Então Jesus prega o Evangelho, as boas novas, e não dogmas, e nem leis de Moisés, nem Torá, nem Tanakh, nada disso, nada dos profetas, mas ele prega um estilo de vida que é ele mesmo, seguindo a ele mesmo. O Evangelho de Jesus nos mostra não o que queremos para nós mesmos, mas o que Deus quer e tem para todos os seus filhos e para todos aqueles que nele creem e o querem. O Evangelho de Jesus nos mostra não o que queremos para nós mesmos, mas o que Deus quer e tem para todos nós. Por isso que é diferente, que excede muito a doutrina dos escribas e dos fariseus. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, Jesus fala, olha o que ele diz. Olha o que ele ensina aqui agora. João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Novo mandamento, não é faz isso, faz aquilo, lava a mão, segue isso aquele dia, não. Que vos ameis uns aos outros, porque o amor está acima de qualquer outra coisa. Não adianta você cumprir leis se você não ama. Cumprir apenas porque tem que cumprir, porque é uma lei, porque é ritual, porque é uma ordenança. Então, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E lá no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35, não é? Então é o 34 e o 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, olha, João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Não é? Porque é um estilo de vida, de viver. Então agora não adianta eu guardar dogmas, não adianta eu ser dizimista, não adianta eu guardar dias se eu não amo ao próximo, se eu não amo a Deus. Porque não somos conhecidos pelas obras da lei, nem por dogmas, nem por prescrições dos profetas, nós somos conhecidos pelo amor de Deus em nós, através de nós. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40, olha o que está escrito. Mateus 22, 34 a 40. Eu espero que nós estejamos entendendo essa comparação do Evangelho de Jesus com as leis e os profetas. A diferença que é e que faz quando nós entendemos e praticamos isso. Mateus capítulo 22, de 34 a 40, fala assim, entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, não é, para discutir e para ver. E um deles, intérprete da lei, experimentando, tentando Jesus, fazendo uma prova, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Então, o Evangelho de Jesus, ele excede, ele está muito superior à lei e aos profetas, porque ele baseia-se tudo no amor. O amor de Deus em nós, por nós e através de nós. Não é? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Então, faz toda a diferença, porque Jesus é que é o caminho, é que é a verdade e é a vida, e é através dele que nós conseguimos ver um estilo de vida que realmente agrada a Deus e não a nós mesmos, mas a Deus, não é mesmo? O Evangelho de Jesus nos ensina que não devemos ser egoístas, buscar apenas o nosso próprio interesse, o nosso benefício próprio. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, falando sobre o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, olha o que ele diz no versículos de 4 a 7. Depois você lê o capítulo todo, não é? Porque é muito importante, de 1 a 13. Mas vamos ver, de 4 a 7, diz o seguinte: o amor, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Não é? Então, eu li o 8 também. Mas tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor está infinitamente mais acima do que a Torá, do que as leis, do que a Tanakh, do que os profetas. Está acima de tudo. Não é? Aquele que não ama, 1 João 4,8 fala, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o caminho com Jesus é através do amor, porque você ama, você vai ser a melhor pessoa do mundo em todas as áreas. Mas se você não ama com o amor de Deus, você vai falhar o tempo todo, não é? Nós aprendemos que o nosso próximo precisa ser tratado como eu quero que ele e todos me tratem. Aprendemos que o nosso próximo precisa ser tratado como eu quero que ele e todos, ou como nós queremos que ele e todos nos tratem. Nos tratem. Se eu quero ser bem tratado, se eu quero ser reconhecido, eu preciso saber tratar bem os outros e reconhecer bem as outras pessoas, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Olha aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo 7. Será que nós estamos entendendo esse paralelo, essa diferença entre evangelho, lei e profetas? Mateus capítulo 7, versículo 12. Na oração, Jesus ensinando aos seus discípulos a oração no capítulo 6. Capítulo 7, versículo 12, Jesus fala assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta é que é a lei e os profetas. É isso aqui. Nem é guardar aquilo, deixar aquilo, fazer aquilo, tomar banho daquilo. Não. Tudo, nada está excluído, tudo, inclusive isso que você acha que não é. É, isso também. Tudo, pois, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles.
porque esta é a lei e os profetas. Nós exigimos o tempo todo das pessoas um tratamento diferente para conosco. E nós em relação a elas? Qual que é o nosso tratamento? Qual que é o tratamento que nós damos? O que nós falamos sobre elas? O que nós falamos delas? Como que nós as cumprimentamos? Como que nós as tratamos? Como que nós as consideramos? Se nós queremos ser considerados e bem tratados, nós precisamos fazer isso com o próximo, porque tudo quanto eu quero que os outros façam para mim e comigo, eu preciso fazer com eles também. Vocês estão entendendo? Por isso que a vida com Cristo excede muito a dos escribas e dos fariseus, não é? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Essa é a lei e os profetas, não é? Trata-se de um estilo de vida e não de uma religião. Não são leis, não são preceitos, nem dogmas, nem rituais. É uma atitude louvável, consciente, que agrada a Deus e não a nós mesmos, e não o nosso si mesmo. Nós temos falado sobre isso. O Evangelho de Jesus nos ensina que devemos estar comprometidos em fazer a vontade de Deus mais do que a nossa, do que do nosso si mesmo. O Evangelho de Jesus nos ensina que devemos estar comprometidos em fazer a vontade de Deus muito mais do que a nossa, do que do nosso si mesmo. Quando nos tornamos discípulos de Jesus, aprendemos que colocar o próximo primeiro que aprendemos que devemos colocar o próximo primeiro do que nós, não é? Isso é muito mais do que tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado, não é? Quando nos tornamos discípulos de Jesus, aprendemos a colocar o próximo primeiro do que nós. É muito mais do que tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado. Mateus 5:20 fala: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jamais entrareis no reino dos céus. Não é? No capítulo 23 de Mateus, versículo 23, fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Fazemos muitas coisas e omitimos a justiça, a misericórdia e a fé. Queremos aparecer fazendo muitas coisas e queimamos o nosso filme com o nosso péssimo comportamento, com falta de amor, de justiça, de misericórdia e de fé, não é? Amar e servir a Deus significa amar e servir ao próximo. Amar e servir ao próximo. Só precisamos ter muito cuidado com pessoas que são expertas, né? Que usam disso para aproveitar e abusar dos crentes que são ingênuos e simples. Existe muita gente muito esperta, para não dizer safada, não é? Que ficam abusando disso. Eu me lembro uma vez que Dona Elcio Vilas Boas, que já faleceu, ela foi minha professora de pneumatologia, sobre o Espírito Santo, uma mulher de Deus, com muita sabedoria, muito entendimento, e hoje está na presença de Deus já há alguns anos, né? E ela estava na casa dela quando
ela estava preparando para fazer uma viagem naquele dia, com tudo pronto para viajar, e bateu campainha na casa dela, uma pessoa. Era uma irmã, muito consagrada, a irmã. Uma irmã cheia de talentos, cheia de dons. Ela bateu campainha e quando a irmã Elce Vilas Boas abriu a porta, a irmã falou assim, vim pela fé, vim pela fé. A irmã Elce Vilas Boas falou assim, minha irmã, você não veio pela fé, você veio pela imprudência, porque eu estou viajando hoje. Nem desmancha sua mala não, porque nós duas vamos voltar para a rodoviária e você vai voltar para o seu caminho e eu vou para onde eu tenho que ir. Vim pela fé, não veio pela fé não, veio pela imprudência. E tem muita gente que chega, eu vim pela fé. Não é pela fé, é pela imprudência. E muitos pela safadeza mesmo. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que amar ao próximo, nós temos que abençoar o próximo, mas nós temos que tomar cuidado com as ciladas que o diabo cria também. Mas temos que amar. Mateus capítulo 20, versículo 28. Mateus capítulo 20, vou ler do 26 a 28. Fala assim. Mateus capítulo 20, do 26 a 28. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, do 26 ao 28. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Vou reler. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O exemplo é Jesus. E está dizendo que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E se nós queremos ter uma posição abençoada, vamos servir, que nós teremos essa posição abençoada, não é mesmo? Não é como algumas denominações que em nome de Jesus e em nome do Evangelho de Jesus fazem com que os seus membros sirvam o líder com o melhor que podem, sacrificando suas vidas em favor do líder. Não é assim. Isso é um engano. Isso é um engano. Isso não é evangelho, não é? Isso está por fora. Isso não é evangelho. Isso é abuso, é safadeza. Que Deus nos livre dessa heresia, dessa maldição. Eu não vou citar nome que não, mas você sabe que há uns anos atrás surgiu um evangelho diferente, que ninguém podia ter mais do que o líder. O líder tinha que ser bajulado, levado, você carregar tudo para ele. Você não pode fazer nada sem que o líder fala faça ou não faça. Não é assim. Quem quer ser o maior no nosso meio, seja esse o que nos sirva. Seja esse o que nos sirva. Mateus capítulo 5, de 1 a 16. Lá nas bem-aventuranças, Jesus no monte das bem-aventuranças, capítulo 5, olha o que está escrito. Deixa eu ver aqui, de 1 a 16, fala assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se sentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós, pois, sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, a vosso Pai, que está nos céus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, nós temos que fazer a diferença. Somos nós, sou eu, você, não o outro, não. Somos nós que precisamos fazer a diferença. No Sermão do Monte, Jesus nos mostra claramente, através do seu evangelho, como ele vê a lei e os profetas. Vocês estão entendendo? Por isso, do versículo 17 a 48, do capítulo 5, nos mostra que o seu evangelho, o evangelho de Jesus, é mais elevado, muito mais profundo e sério do que a lei e do que os profetas, não é? É uma comparação entre religiões e Jesus. Mateus 5, 21. No capítulo 5, vou fazer só lembrar alguma coisa aqui. No capítulo 5, no versículo 21, ele começa dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos. Aí ele fala, mas no versículo 23, ele faz uma comparação. Eu, porém, vos digo. No capítulo 5, versículo 27, ele fala: ouvistes o que foi dito aos antigos. No 28, ele fala: eu, porém, vos digo. No versículo 33, ele fala: também ouviste o que foi dito. No 34, ele fala: eu, porém, vos digo. É uma comparação. Mateus 5, 38, ele fala: ouviste o que foi dito aos antigos. No 39, ele fala: eu, porém, vos digo. No 5, 43, ele fala: ouviste o que foi dito aos antigos. No 44, ele fala: eu, porém, vos digo. Então, ele falou: vocês aprenderam lá da Torá, aprenderam lá da Tanakh, aprenderam dos profetas, aprenderam de Moisés, mas eu, porém, vos digo. Porque o evangelho de Jesus está muito acima do que qualquer lei de Moisés, do que a Torá, do que a Tanakh, do que os profetas. Vocês estão entendendo? Por isso que ele fala: eu, porém, vos digo. Eu vejo milhares de crentes falam assim: não, eu sei que está escrito isso na Bíblia, mas eu vejo assim. Não, Jesus está dizendo: eu, porém, vos digo. Quem é que dirige a nossa vida? Sou eu mesmo? O meu achômetro? O que eu penso? O que eu acho? Ou é o que Jesus disse? Eu, porém, vos digo. Mateus capítulo de número 16. Mateus 16, versículo 24. Nós temos falado muito sobre isso. Jesus disse. Então disse Jesus aos seus discípulos. Não é qualquer um, não. É aquele que é seu discípulo, que o segue, que o quer seguir. Se alguém quer, tem que querer vir após mim. Se você realmente quer. Se você não quer, não precisa ir, não. Ele não está invocando, ele não está insistindo, ele não está implorando que você o siga, não. Se você o seguir, vai ser uma bênção para a sua vida. Mas se você não seguir, problema seu. Né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Então, o evangelho de Jesus é muito mais profundo, porque é seguir Jesus, não é seguir religião.
não é ser religioso, nem seguir leis, nem dogmas, nem rituais, nem atos proféticos, nem nada dessas coisas, não é? Que são inventadas pelos homens, mas é seguir Jesus, não é? Não é ficar cheio de manias, de leis, mas é seguir a Jesus. Que Deus ajude e abençoe a todos nós para que possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus e não religiosos, cheios de manias. Eu vou ler o último versículo, que está em Tiago, capítulo de número 1, versículo 23. Tiago 1, 23, que fala o seguinte: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto. Eu quero ler o 22, perdão, eu estou lendo o 23. É o versículo 22 que eu quero. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se nós somos ouvintes, passamos 50 anos ouvindo e não praticamos, fazem 50 anos que estamos enganando a nós mesmos. Vocês estão entendendo? O Evangelho de Jesus está muito mais acima do que leis e profetas. Que nós possamos entender isso. O Evangelho de Jesus são as boas novas para a nossa vida. O Evangelho de Jesus é o próprio Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, o caminho não é religião. O caminho não são leis nem profetas. O caminho é uma pessoa que se chama Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tem uma tradução que fala cada dia a sua cruz. E siga-me. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.